Capítulo 3. Conhecendo seu cérebro para melhorar sua performance. Por que é importante entender o funcionamento do cérebro? Segundo o neurocientista Richard Davidson, em sua obra Estilo Emocional do Cérebro, qualquer coisa que esteja ligado ao comportamento humano, aos sentimentos e à forma de pensar surge no cérebro. Mas o cérebro é um conjunto de vários sistemas que permitem a nos sentir, interpretar, consciente e inconscientemente, reagir, adaptar e interagir com o meio ambiente. Compreender esses sistemas nos permite, pela comunicação verbal e não verbal, interagir com tais sistemas, modificando os resultados, sejam cognitivos, emocionais ou comportamentais. O impacto das emoções no cérebro e no corpo humano. Imagine a cena: você acaba de ser ultrapassado pelo acostamento por um motorista mal educado. O sangue flui para as mãos, esquentando-as, aceleram-se os batimentos cardíacos e a adrenalina gera energia forte o suficiente para uma ação vigorosa. Seu corpo dá sinais, avisando-lhe que você está dominado pela raiva. Se sua autopercepção estiver fraca e você não conseguir escutar seu corpo, sua resiliência terá recuperação lenta. Sua atenção ficará contaminada pela raiva e você só pensará em retalhar, o que pode colocar sua vida em risco. Sua atitude será negativa, regada pela intensa vontade de retaliação. Seu estilo emocional estará comprometido pela vulnerabilidade. Suas ações serão orientadas por um pensamento negativo. A perspectiva de perda do controle emocional será eminente e o resultado final, sabemos, não será nada saudável. Além dos problemas psicológicos e comportamentais, emoções negativas descontroladas geram problemas no sistema nervoso, disfunção nas glândulas endócrinas e vários impactos no organismo. Compreender os processos cerebrais que envolvem nossa matriz emocional nos ajudará a fazer escolhas mais cuidadosas e conscientes do que queremos ou não sentir e pensar. As emoções e o sistema nervoso. Uma parte muito importante do corpo é o sistema nervoso. Você pode pensar nos neurônios como fios que carregam sinais elétricos de uma parte do corpo à outra. São os neurônios que transportam informações dos olhos, ouvidos, nariz e do corpo para o cérebro, possibilitando a compreensão do mundo. Os neurônios também fazem o caminho inverso, ou seja, transportam os sinais do cérebro para o corpo, o que nos permite andar, falar e fazer todas as coisas que quisermos. Essa comunicação coordenada pelo sistema nervoso é feita através das conexões sinápticas, que são os circuitos neurais representados pela comunicação entre os neurônios, que geram aprendizados e informações necessárias para dar vida ao nosso organismo, aos nossos pensamentos, emoções e ações. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, ligados por mais de 10 mil conexões sinápticas cada. Os neurônios organizam-se em complexas redes neurais, que são geneticamente moldadas para estruturarem as inúmeras funções do sistema nervoso. O neurônio é a célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso e, para isso, utiliza substâncias químicas para levarem as informações de um neurônio ao outro. Dá-se o nome de sinapse para essas trocas de informações entre neurônios. A doutora Carla Tiepo, neurocientista brasileira, diz que muitas pessoas acreditam que as influências químicas em nossa vida acontecem somente quando tomamos uma medicação. Porém, o tempo todo estamos sob influência de substâncias químicas. Tanto o nosso sistema nervoso quanto o sistema endócrino recebem informações sobre o meio interno e externo do indivíduo e produzem respostas adequadas que promovem a adaptação do indivíduo ao meio. Tiepo afirma que não existe outra forma do nosso comportamento ser estimulado que não seja através das substâncias químicas. Neurotransmissores e hormônios. Substâncias químicas que interferem no funcionamento do sistema nervoso e, por consequência, em nosso comportamento. Neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurônios que atuam especialmente em algumas sinapses, ativando circuitos específicos do cérebro. Hormônios são substâncias que são liberadas pelas glândulas, caem na corrente sanguínea
e atuam no corpo como um todo, inclusive no cérebro. A endorfina é considerada um analgésico natural que leva a uma sensação de bem-estar e tranquilidade, podendo inibir o estresse. É transportada pelo sangue e garante a comunicação com outras células, causa prazer e elimina a sensação de dor, tanto física quanto emocional. Ela é produzida em resposta à atividade física e durante o orgasmo, visando a relaxar e dar prazer, despertando uma sensação de euforia e bem-estar, justificando o significado da palavra endo, interno, e morfina, analgésico. É por essa razão que depois de uma boa caminhada, as dores desaparecem e você se sente bem-humorado, aumentando a disposição física e mental, a memória e a concentração. A dopamina está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição, sono e memória. Quando somos reconhecidos pela nossa competência, resultados atingidos no trabalho ou por apresentar uma qualidade pessoal, a dopamina é secretada e promove o chamado circuito da motivação, recompensa. Ao sermos acionados por um estímulo positivo, é ativada a dopamina, e o circuito da recompensa faz com que sejamos tomados por uma energia positiva e uma sensação de bem-estar, o que nos leva a acreditar que valeu a pena o esforço empenhado. Cresce nossa motivação e a vontade de continuar apresentando o comportamento reconhecido. Podemos perceber que a dopamina gera foco, porque a pessoa está tão motivada para atingir aquele resultado que não consegue enxergar outra coisa diferente. É assim que se cria o hábito, resultado da recompensa segura para um determinado comportamento. Onde entra a serotonina? Ela é responsável pelo prazer que vem com o circuito da motivação, quando se atinge o resultado e se obtém a recompensa buscada. A serotonina atua no cérebro regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade à dor, movimentos e as funções intelectuais. A falta ou a baixa secreção de serotonina em nosso cérebro pode nos levar à tristeza e depressão, ao mau humor, perturbar nosso sono e atrapalhar nosso processo cognitivo. Pode, inclusive, provocar reações de ansiedade e medo. Uma das formas de aumentar a concentração de serotonina na corrente sanguínea é consumir alimentos ricos em triptofano, também ricos em proteínas como carne, peixe, ovo ou leite e derivados. De preferência, consumi-los de manhã para que seu efeito perdure o dia inteiro. Por outro lado, como diz a doutora Carla Tiepo, o excesso de serotonina pode estimular comportamentos agressivos, em razão de confiança em demasia no próprio desempenho. E mais, a serotonina está também muito relacionada à obtenção de status e poder. A adrenalina é produzida pelas glândulas suprarrenais, sendo considerada a substância do estresse, porque é liberada em caso de perigo. Quando presente, põe o corpo em estado de atenção máxima. As funções cardíaca e circulatória, a respiração, o processamento dos estímulos por parte do cérebro passam a operar no máximo, a fim de possibilitar pronta reação, de fuga ou luta, e todas as reservas de energia são postas a serviço de uma excitação e atividade corporal elevadas. Na medida em que prepara o corpo para a ação, causa alguns efeitos: sudorese excessiva, contração dos vasos sanguíneos, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e frequência respiratória. Porém, a adrenalina é liberada também em outras situações onde haja necessidade de disponibilizar maior energia. Segundo a doutora Carla Tiepo, a liberação da adrenalina está diretamente relacionada com a ativação de nosso cérebro e a capacidade de mantermos nossa atenção sustentada em algum assunto. Ela é imprescindível à motivação e à sensação de estar energizado e bem disposto. A noradrenalina, também chamada de norepinefrina, tem função idêntica à adrenalina, com a diferença que está relacionada a controles mais locais, como, por exemplo, ajustar a pressão sanguínea quando necessário. Também influencia o humor, o sono e a alimentação, junto com a serotonina, a dopamina e a adrenalina. O cortisol está intimamente ligado ao sistema emocional,
que serve para controlar inflamações, alergias, níveis de estresse, diminuir a imunidade, manter a estabilidade emocional, estimular o açúcar do sangue e criar proteínas. É produzido pela glândula suprarrenal e está envolvido na resposta ao estresse. Aumenta a pressão arterial, os triglicerídeos, o colesterol e o açúcar no sangue. Com a liberação normal, o cortisol restaura a homeostase e o equilíbrio interno do organismo depois do estresse. Por outro lado, a secreção crônica de cortisol causa perda muscular e hiperglicemia, além de suprimir as respostas inflamatórias e imunes, provocando uma baixa em nossa resistência orgânica. Além disso, a exposição a longo prazo ao cortisol resulta na danificação das células do hipocampo, levando à diminuição da capacidade de aprendizagem. Entretanto, a exposição a curto prazo ao cortisol ajuda no processo de criar memórias. Pode-se considerar que tudo que nos ameaça é predador, pronto para nos atacar e garantir sua própria sobrevivência. Imagine a guerra de hormônios na competição nada saudável no ambiente de trabalho. Você agrada seu chefe para não ser mal avaliado, não perder o emprego ou porque deseja que ele goste de você. Se seu chefe não o cumprimenta, você entra em estado de vigilância, se perguntando o que está acontecendo, o que fiz de errado, por que ele está tão agressivo comigo? Se você é elogiado em público, percebe que um colega torceu o nariz e não gostou de seu autoconceito. Ou, quem sabe, seu chefe ficou enciumado e você pensa que isso não é nada bom. Você percebe que o colega, concorrente à promoção na mesma vaga, está boicotando seu trabalho. Mas como provar? Na verdade, seres inteligentes e racionais não possuem predadores como os animais irracionais. Porém, os profissionais vivem tensos com a figura imaginária do predador dentro de seu campo emocional, lutando o tempo todo para se manter em uma posição favorável dentro da hierarquia organizacional. Vimos que pagamos um preço alto por viver sobre tais fatores estressantes constantemente. Deflagramos secreção exagerada de hormônios próprios do estresse, o que, no longo prazo, provoca efeitos devastadores em nosso organismo, além de provocar a diminuição das substâncias químicas do prazer e recompensa. Podemos concluir que estímulos externos e internos provocam a secreção de substâncias químicas, causando em nós uma sensação de conforto, acompanhada de emoções positivas, energia estimulante da nossa motivação, determinação e vontade, ou ainda, causando em nós a sensação de desconforto e ameaça, acompanhado de emoções negativas, tais como medo, raiva e tristeza. Lembrando sempre que os impactos dependerão da frequência e intensidade da produção dessas substâncias em nosso organismo. Por outro lado, podemos concluir que estímulos negativos provocam a secreção de hormônios do estresse, causando em nós a sensação de desconforto e ameaça, acompanhada de emoções negativas tais como medo, raiva e tristeza. Como é, porém, o circuito das emoções no cérebro? Para obter essa informação é preciso entender melhor qual é a função das três partes do cérebro, segundo o Dr. Paul McQueen. Nota explicativa. Sabemos que se popularizou a denominação os três planos do cérebro e cérebro reptiliano, quando na verdade os nomes corretos são os três planos do encéfalo e o encéfalo reptiliano. Mas vamos usar aqui a denominação os três planos do cérebro, como vem sendo divulgado. A teoria do cérebro trino foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Paul McLean e apresentada em 1990 em seu livro The True Brain in Evolution, Role in the Polar Cerebral Functions. Cérebro reptiliano é a parte mais primitiva do cérebro, situada em volta do topo da medula espinhal, e compreende o tronco cerebral e o cerebelo. Ele cuida de funções vitais básicas, como a respiração e o metabolismo dos outros órgãos do corpo, como peristaltismo intestinal e batimentos cardíacos, além da modulação sensorial de tônus muscular e de equilíbrio. Pode-se dizer que esse cérebro primitivo não pensa e não aprende. Ao contrário, ele possui um conjunto de reguladores,
pré-programados que mantêm o funcionamento do corpo, reagindo de forma a garantir sua sobrevivência. Essa parte do cérebro é tão vital que sua morte é a definição de morte cerebral. O tronco cerebral é a região responsável pelas reações emocionais. Essa parte do cérebro reptiliano é a base instintiva na qual moram os reflexos, instintos e estado de excitação, dando a medida exata do grau de intensidade e possibilidades de nossa irritação, por exemplo. As estruturas que o compõem são a formação reticular e o locus cerúleo, uma massa concentrada de neurônios secretores de norepinefrina. A norepinefrina desempenha um papel muito importante na resposta de luta ou fuga ao estresse. Entretanto, a norepinefrina está mais envolvida na manutenção de funções como os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a glicemia e a resposta a ameaças. Já o locus cerúleo é um produtor de serotonina, neurotransmissor do prazer, e quando há deficiência nessa substância, as consequências são medo, insegurança e depressão. Essas estruturas cuidam dos mecanismos de alerta e também da manutenção do ciclo vigília-sono. Cabe destacar também o papel do hipotálamo, do tamanho de uma unha do polegar. Controla funções vitais do nosso organismo, como a regulação de hormônios, a temperatura corporal, glândulas adrenais e outras atividades vitais como o intestino e estômago. É o intermediário do cérebro na tradução das emoções em respostas físicas. Quando emoções são geradas no cérebro, o hipotálamo envia sinais para que o corpo reaja. Por isso, quando sentimos medo ou excitação, há um aumento dos batimentos cardíacos e a respiração se torna ofegante. O tronco cerebral possui outra estrutura cerebral chamada de núcleos dos pares cranianos que, impulsionados pelo córtex e pelo estriado, respondem pelas alterações fisionômicas dos estados afetivos, como expressões de raiva, tristeza, alegria e amor, entre outras. Os répteis protegem-se dos predadores através do ataque ao potencial inimigo, como estratégia de conquista e manutenção do estado de segurança, estimulados pelo cérebro reptiliano. Pessoas raivosas e explosivas normalmente utilizam essa área do cérebro prioritariamente e de forma exagerada, pois, através dos pensamentos irracionais, criam perigos virtuais, reagindo por meio de mecanismos de defesa. Quando, porém, é usado na hora e na intensidade certa e diante de um perigo real, o cérebro reptiliano é vital para a sobrevivência do ser humano. Como saber se o perigo é real ou virtual? Fique tranquilo. Para isso, somos seres pensantes e podemos avaliar os riscos e tomar decisões maduras e eficazes. Sistema límbico. No processo evolutivo, o sistema límbico acrescentou emoções ao repertório do cérebro, pois são elas que dão um sabor à vida. Quando você está sob o domínio da fúria ou perdidamente apaixonado ou apavorado, é o sistema límbico que está no poder. Isso quer dizer que, sem mesmo tomar consciência, a emoção já brotou no límbico e nem sabemos o que sentimos. Somente quando ela chega ao consciente, no córtex cerebral, você passa a reconhecer qual emoção está presente. Exemplo: quando vejo alguém querido, sinto inicialmente uma sensação de conforto e só depois da tomada de consciência reconheço a emoção da alegria. Límbico é derivado de limbus, palavra latina que significa orla. Ele cerca o tronco cerebral, sendo responsável por funções como aprendizado, motivação, memória e emoção. Através do sistema límbico, vivemos emoções sob a forma de estados de espírito inconscientes, que exercem forte influência sobre o nosso comportamento. O sistema límbico é formado por estruturas cerebrais com papéis diferentes nos ciclos das emoções. Tálamo é o centro de comunicação do cérebro, pois recebe as informações dos órgãos sensoriais e as redistribui ao córtex cerebral e ao sistema límbico. O córtex cerebral envia informações motoras para promover o comportamento do corpo. Amígdala, pequena estrutura em forma de amêndoa, relaciona-se com medo, apego, memória e experiências emocionais através da vida. É a amígdala que recebe a informação vinda do mundo exterior, avisando qual é a emoção a ser sentida, como a raiva,
medo, tristeza ou alegria. A estrutura chamada ínsula é responsável pelos estímulos que vêm de dentro, como as elucubrações que fazemos e que terminam em pensamentos negativos. A amígdala atua como um depósito da memória emocional e dá significado à vida, pois a vida sem a amígdala é totalmente privada de significados emocionais como alegria, prazer, tristeza, medo, raiva e amor. Existem duas amígdalas, uma para cada um dos hemisférios cerebrais, que se interconectam com o hipocampo, os núcleos septais, a área pré-frontal e o tálamo. Essas conexões controlam atividades emocionais como bem-estar, medo, raiva e tristeza. Se houver lesão na amígdala, o ser humano perde a memória emocional relativa à informação do mundo exterior. Como se pode perceber, a amígdala envia conexões para todos os órgãos para exercer sua principal função, que é a de avaliar, mediar e controlar o valor emocional. Isso significa que qualquer informação do mundo exterior, antes de chegar ao córtex, tornando-se consciente, primeiramente passa pelo tálamo e, na sequência, é captada pela amígdala, que dará ao ser humano o gosto bom ou amargo da vida. Hipocampo. Assim como a amígdala, existem dois hipocampos, direito e esquerdo. Possuem o formato de um cavalo marinho. O hipocampo organiza a memória espacial e explícita, em colaboração com o córtex cerebral. Se aquela emoção é coerente e se faz parte de nosso repertório de resposta, o hipocampo é essencial para o aprendizado de características de entidades, pessoas, lugares e acontecimentos. Depois de aprendidos os fatos, a memória de longo prazo conta com sistemas cerebrais com vários componentes, cujas partes principais localizam-se em vastos espaços cerebrais, conhecidos como córtices. Um hipocampo intacto possibilita que o homem compare as condições de uma ameaça atual com experiências passadas, orientando-o para uma escolha que o preserve e lhe garanta a sobrevivência. Para que esses aprendizados sejam retidos na memória de longo prazo, o cérebro depende de circuitos neurais, ou seja, do contato sadio entre os neurônios, que se chama sinapses. O que é uma sinapse sadia? Recentes descobertas mostram que a gravação de uma informação na memória depende de neurônios fortalecidos por proteínas que, por sua vez, contam com o encaixe certo de genes específicos nos neurônios encarregados de manter a memória consolidada. Preste atenção! O estresse do dia a dia pode afetar o hipocampo e, consequentemente, a memória. Você sabe que o estresse é resultado de um círculo vicioso nutrido por pressão, tensão, medo, raiva, tristeza e outros, de forma contínua e progressiva, dando-lhe a sensação de meu mundo caiu e sem saída. Assim, se você se deixa ser dominado pela impotência e por sentimentos negativos, seu sistema límbico manda mensagens negativas para todo o organismo através de circuitos neurais. O cérebro e o organismo entendem que a vida é ruim e, por isso, devem sofrer e adoecer por não se adaptarem às condições. Ter emoções negativas, porém, é inevitável e faz parte do conteúdo emocional do ser humano. O problema é permitir sua permanência por tempo indeterminado, amargurando a vida e não usando todas as áreas do cérebro para bem administrá-las. Ao experimentar a emoção da raiva, o corpo é, de imediato, acionado para o ataque. O sistema límbico envia sinais ao hipotálamo, que se localiza na parte reptiliana do cérebro, e que, por sua vez, alimenta o tronco encefálico e provoca a ativação do sistema nervoso simpático e adrenalina. O hipotálamo também possui íntima vinculação com a hipófise, nossa glândula hormonal suprema, que controla o nível dos hormônios. Através da hipófise, produz os hormônios ACTH, avisando a glândula suprarrenal que é preciso reagir diante da ameaça em forma de raiva. A glândula suprarrenal produz o cortisol e estimula o córtex cerebral a vasculhar a memória de trabalho, informações gravadas no consciente para enxergar o perigo. Paralelamente, o sistema límbico cuida ainda para que nosso modo de expressão se conduza de acordo com a emoção vivida. O sentimento manifesta-se tanto no tom de voz como na mímica e nos gestos.
Além da liberação dos hormônios do estresse, a pele fica arrepiada, aumentam a pressão arterial e os batimentos cardíacos, melhorando a irrigação dos órgãos. Com isso, nosso metabolismo adapta-se à situação causadora de irritação, preparando a pessoa para fugir ou atacar. Veja que nosso organismo foi dotado de um complexo mecanismo fisiológico capaz de promover transformações diante de situações novas e que exigem adaptação. É por meio do sistema límbico que sentimos o mundo exterior. Os bichinhos de estimação, como o cão e o gato, relacionam-se com seus donos principalmente através de seu sistema límbico. Quando são ameaçados, mostram os dentes, latem e rosnam, como se dissessem que a área reptiliana do cérebro entrou em ação. Você pode estar pensando, a função do sistema límbico é dar significado e sabor à vida. Porém, se eu me deixar ser dominado por ele, posso perder o sentido da vida. Como administrar o sistema límbico a meu favor? Entendendo o papel do córtex cerebral e fazendo o melhor uso de suas funções, vamos a ele. Córtex cerebral. No plano superior desse modelo simplificado do cérebro está o córtex cerebral. A palavra córtex vem do latim, significa casca, isto porque é a camada mais externa do cérebro. É a morada do pensamento e contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos audição, visão, olfato e tato percebem. As suas funções são os movimentos voluntários e as funções superiores, como abstração, atenção, memória, raciocínio, linguagem, prospecção, planejamento, análise de custo-benefício, tomada de decisão, estratégia, modificação de ação, interação social, percepção do eu, percepção do outro e percepção dos fatos, entre outras funções, capacitando-nos a ter consciência de nossos sentimentos, pela análise racional desses sentimentos. Isso significa que o córtex cerebral permite que pensemos numa emoção originada do sistema límbico, produzindo assim um sentimento. O córtex cerebral nos permite também ter sentimentos sobre ideias, símbolos e imagens. É através do córtex cerebral que criamos estratégias e planejamos a longo prazo. Analisamos os custos e benefícios de situações que vivemos e escolhemos o que queremos. Analisamos nossos próprios sentimentos, pensamentos, crenças e comportamentos e modificamos nossas ações indesejáveis. Assim, esta área superior do cérebro executa duas atividades principais. 1. Recebe e produz informação sensorial. E 2. Coordena os dados sensoriais e as funções motoras, interpretando a informação recebida. O córtex cerebral está dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Existem diferenças de funções quando se consideram os hemisférios direito e esquerdo, mas boa parte das funções não declarativas e inconscientes é responsabilidade do hemisfério direito. Já as conscientes e que podem ser expressas pela escrita ou pela fala são funções primordiais do hemisfério cerebral esquerdo. Em cada hemisfério existem 4 áreas sensoriais chamadas de lobos. Quais são? Lobo temporal. É através dessa área, localizada na altura dos ouvidos, que nós podemos perceber sons, reconhecer rostos, interpretar imagens e criar memórias de eventos passados. Lobo parietal. É através dessa área, localizada na parte superior do córtex, que podemos ter sensações do toque, da dor e da temperatura do corpo, além de nos localizar no espaço. Lobo occipital. Esta área, localizada na altura da nuca, nos permite receber e processar informação visual e transportar o que vemos para a nossa fala, o que possibilita a capacidade de leitura. Lobo frontal. Localizada na parte frontal do córtex, logo atrás do globo ocular, além de ser a área do pensamento, pode ser chamada de juiz do cérebro, pois resolve problemas, faz julgamentos morais, controla os impulsos e guarda memória emotiva de longo prazo. Também recebe informações de todo o corpo para planejar, controlar e executar movimentos voluntários. Isso significa que uma lesão ou diminuição na atividade neural do lobo frontal pode provocar uma paralisia total ou parcial,
levando uma pessoa à incapacidade de organizar movimentos e de seguir uma sequência correta dos movimentos necessários para uma ação ou uma atividade. Em resumo, essa parte do cérebro governa os movimentos voluntários, processa conscientemente os estímulos sensoriais e é responsável por processos cognitivos complexos, que nos capacitam vivenciar e tornar as emoções mais conscientes, por meio do lobo frontal, a porção anterior do córtex. Assim, em vez de lançar as emoções para a inconsciência, podemos focar nossa atenção para elas, através do lobo frontal, analisá-las e nomeá-las, tomando consciência de qual emoção está presente. Saiba, porém, que o funcionamento do córtex cerebral somente será saudável se estiver em sintonia com o sistema límbico e com o cérebro reptiliano. Há muita gente que acredita se usar somente o racional, córtex cerebral, estará no controle da situação. Esse é um engano, pois essa afirmação desconsidera as emoções que estão no sistema límbico e não levar em conta o conteúdo emocional. A pessoa cairá na armadilha da distorção da realidade. Daí a importância de uma comunicação livre e assertiva entre as 3 áreas do cérebro, possibilitando um entendimento claro das reações instintivas, das emoções positivas e negativas, à luz da cognição, ou seja, do conhecimento. Essa comunicação interna pode ser ineficaz quando partimos de crenças irracionais e cometemos erros na distorção do pensamento. Se usarmos uma comunicação interna baseada no engano e na mentira, nosso cérebro acreditará e fatalmente criaremos mecanismos de defesa para nos enganarmos, tirando-nos qualquer possibilidade de alcançar uma saúde comportamental, física, emocional e mental com circuitos neurais saudáveis. Reflexões. Como você usa o cérebro? Reflita sobre situações que lhe vêm provocando incômodo e que, se não forem resolvidas, podem vir a acionar o gatilho do medo, da raiva e, por que não, com o tempo, gerar uma tristeza profunda. Identifique como as 3 áreas do seu cérebro têm atuado e influenciado nas suas emoções e seus comportamentos. O papel do córtex cerebral na gestão das emoções. Ficar à mercê das paixões ou usar o córtex cerebral. Se você optar pelo ataque ou pela fuga à ofensa. O comando está nas mãos do sistema límbico. Depois, porém, com o auxílio do córtex cerebral, você poderá analisar o custo-benefício e definir como vai lidar com essa raiva, pois o córtex cerebral que governa suas reações emocionais. Um dos grandes neurocientistas, o nosso já conhecido Richard Davidson, em sua pesquisa na neurociência afetiva, demonstrou que é nas regiões dedicadas ao raciocínio elevado que se encontra a chave para o gerenciamento das emoções, através de alterações nos circuitos cerebrais advindos do sistema límbico e de outras regiões do cérebro. O nosso querido pré-frontal. O pré-frontal, também considerado como a sede da personalidade e a mente consciente, na sua função executiva, é hábil em diferenciar pensamentos conflitantes, analisar os custos e benefícios de uma escolha, de decisão e prever consequências futuras, o que possibilita a proatividade para planejar ações que antecipem problemas. O pré-frontal se localiza no lobo frontal e ocupa uma pequena parte do cérebro. Porém, quando ativado, utiliza muita energia do cérebro. Possui uma memória de curto prazo de armazenamento é suficiente para cumprir sua função executiva. O pré-frontal tem um papel fundamental na gestão emocional, pois modula a energia límbica e pode criar comportamentos adaptativos adequados ao ambiente e situação na tomada da consciência das emoções. Mas essa modulação do comportamento emocional não acontece na ausência da ativação do córtex pré-frontal, pois as emoções ficam fora de controle, são exageradas e persistem após cessar o estímulo que as provocou. Por outro lado, o sistema límbico, através do hipotálamo, pode exercer um efeito supressor ou inibidor sobre o córtex cerebral, inibindo momentaneamente a cognição e até o tônus muscular tônico, como se observa nas fortes excitações emocionais. É o chamado sequestro das amígdalas, ou seja,
A pessoa age emocionalmente através do pensamento rápido e automático. Depois da ação, é comum ouvir pessoas dizerem agir sem pensar, ou seja, não conseguiu acessar o pré-frontal, área do pensamento devagar, reflexivo e analítico, que lhe permite fazer escolhas conscientes. Emoções negativas, quando processadas de forma responsável e madura, criam bons pensamentos, ativando a área pré-frontal do cérebro, e dessa forma são resolvidas de forma positiva. Você se sentirá bem e confortável com a sensação de liberdade emocional. Se sua reação raivosa ficar somente à mercê do sistema límbico, diminui a atividade neural do pré-frontal e seu hipotálamo avisa as suas glândulas adrenais para secretarem hormônios e neurotransmissores que alimentam o estresse. O pensamento raivoso não analisado e não processado adequadamente pelo pré-frontal normalmente gera significados destrutivos, mobilizando comportamentos disfuncionais e regado por sentimentos negativos, comandará seu comportamento. Neuroplasticidade. Fique tranquilo, pois todas as áreas do seu cérebro podem ser modificadas. Lembra da neuroplasticidade? Seu cérebro tem uma plasticidade que permite transformações estruturais e que ajuda você a melhorar suas habilidades emocionais e comportamentais por consequência. Sim, você pode mudar, criar caminhos com novas sinapses e assim alterar seu mapa mental. Significa que, com o auxílio do córtex cerebral, mais especificamente o lobo frontal, você pode mudar o rumo negativo das emoções negativas, alterar o circuito delas com a criação de novas redes neurais e alimentar a comunicação sináptica existente entre seus neurônios com conteúdos construtivos. A essa ação de colocar o sistema límbico e o lobo frontal em comunicação, vamos chamar de processo da avaliação cognitiva da emoção. Cognição significa conhecimento e avaliação cognitiva. É o poder que temos de, através da ativação do pré-frontal, situado no lobo frontal, tomar consciência das nossas emoções, analisá-las e saber o porquê e o que estamos sentindo. Veja como trazer a emoção à consciência através da avaliação cognitiva. Avaliação cognitiva. Vejo você com uma arma na mão e imediatamente sinto a emoção, medo, amígdala. 1. Em seguida, busco na memória uma experiência similar, hipocampo. 2. Raciocino e me lembro de que é uma arma de brinquedo. Automaticamente, meu medo diminui até sumir definitivamente. Córtex cerebral. Perceba que a avaliação cognitiva é vital para controlarmos nossas emoções e, se bem utilizada, é a chave da conquista do equilíbrio emocional. Como você pode colocar esse conhecimento a seu serviço para ter melhores resultados profissionais? Existem pessoas que acreditam que o perigo vive à espreita e que, a qualquer momento, o inimigo pode atacar. Você pode reconhecer que aquelas que reagem com um comportamento raivoso, estilo bateu, levou, são pessoas instintivas e impulsivas, ou seja, para elas toda ação determina um tipo de reação e nada existe que possa mudar o resultado. É isso mesmo, essas pessoas estão sendo dominadas pelo sistema límbico e conduzidas pelo cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo do homem. Pode ser que o perigo seja real e ficar alerta é bom. Mas existem estratégias mais eficazes para lidar com o conflito, definidas pelo córtex cerebral. Da mesma forma, existem aquelas pessoas que se sentem acuadas, que são mais precavidas e que acreditam que engolir a raiva é mais adequado para manter seu emprego, por exemplo, e sua autoimagem. Dessa forma, recuam e renegam seu direito de se posicionar, preferindo ser dominadas pelo sistema límbico ou reptiliano, dando o tom da reação. Existem pessoas que, ao sentir medo, ponderam a situação e os sentimentos envolvidos. Analisam os custos e benefícios das escolhas que podem fazer e, depois de uma avaliação cognitiva, que pode durar segundos, planejam estratégias para uma boa decisão. Você gostou dessa alternativa? Parece-lhe ser a alternativa mais inteligente? Sabe por quê?
porque essas pessoas estabelecem uma comunicação saudável entre os 3 planos do cérebro e no comando está o córtex cerebral, conduzindo com maestria o sistema límbico e o cérebro reptiliano e extraindo o melhor de cada um. Analise agora. O que faz bem para a sua saúde? Ao contrário da raiva, o amor, a amizade, a gratidão, o carinho e as manifestações de afeto provocam bem-estar emocional, relaxam o corpo e fortalecem o sistema nervoso porque contribuem para o aumento de hormônios anti-envelhecedores, NGF. Quando você está com medo ou raiva, é bom chorar para aliviar a tensão. Pesquisadores comprovaram que as lágrimas eliminam substâncias químicas próprias do estresse e ajudam a baixar a pressão sanguínea e a pulsação, além de facilitar a emissão de padrões de ondas cerebrais mais sincronizadas. Quando você é tomado pela sensação agradável da carícia, amizade e gratidão, é sinal de que seu organismo está sob a ação do hormônio oxitocina, que faz um bem enorme para a saúde. Segundo estudiosos das relações entre as emoções e a saúde física, esse hormônio secretado pelo coração desativa o estresse, ao levar o sistema nervoso a relaxar, e aumenta significativamente a oxigenação dos tecidos, bem como a capacidade de cura. Reflexões. 1. Como você avalia a qualidade do uso do seu pré-frontal? 2. Em quais situações você tem utilizado o seu pré-frontal? 3. O que você acredita que pode fazer para ter um pré-frontal mais atuante? 4. Como essas ações fortalecerão o seu estilo emocional? Bem, agora já conhecemos como se processam as emoções negativas e positivas em nosso cérebro. Podemos ir em frente com a análise do ciclo das emoções negativas. Vamos entender como interferir no ciclo e acalmar nosso sistema límbico, de forma a redirecionar as energias do cérebro através de um novo e produtivo circuito neural, possibilitando assim uma escolha consciente de um estilo emocional maduro expresso por um comportamento assertivo.